Boa tarde, Bia. Boa tarde, gente linda. Tudo bem com vocês? Prazer em tê-los aqui conosco. Nós estamos no 16º Café da Tarde com Jesus, né? Gente, eu nem acredito, né? Que coisa boa, né? Isso. E eu quero agradar a Deus, né? Agradar a Deus e agradecer a Ele, né? Por eu estar aqui. Porque é pela graça de Deus, viu, gente? É pela graça de Deus que eu tô aqui. E realmente eu queria agradecer a Ele por estar aqui, podendo compartilhar mais um Café da Tarde com Jesus com vocês, né? Também quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, os que não chegaram ainda e que vão assistir depois. Eu desejo que todos tenham um delicioso café da tarde com o nosso Jesus Cristo. E nós vamos direto para o tema de hoje, né? Que é muito importante. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem, Bia? Vou abaixar um pouquinho aqui o som para não atrapalhar as palavras, né? Que a gente vai trazer aqui para vocês, né? Bom, gente, o tema do nosso café da tarde hoje é o poder da oração. Obrigada, gratidão. E eu trouxe esse tema, né, porque a oração, ela por si só, ela tem um poder tão grande, mas aqui eu trouxe algumas coisas que algumas pessoas falam sobre a oração, o que Jesus Cristo disse sobre a oração e o que a neurociência tem falado sobre a oração, né? Mas antes da gente iniciar o nosso tema, eu quero compartilhar com vocês uma palavra na Bíblia que é incrível mesmo, que tem tudo a ver com isso que nós vamos falar hoje aqui. A palavra de hoje vocês vão encontrar no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Esse versículo diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. O que eu percebo, né? Quando eu leio um versículo desse, o 7, o 8, em Mateus 7, 8, eu percebo que Deus está simplesmente dizendo: eu tô aqui, eu tô aqui do lado de vocês, eu tô aqui o tempo todo. Agora, peçam que vocês vão receber. O que vocês me pedirem, vocês vão receber. Procurem e vocês acharão. E batam, que a porta será aberta para vocês. Então, gente, isso é muito sério, né? Isso tem a ver com a oração também, né? Porque a oração é a porta de entrada. Oi, Mari, tudo bom, querida? Prazer em tê-la aqui novamente, gratidão. Eu tô entrando na palavra de hoje, né? Que é sobre o poder da oração, né? A oração em si, ela já tem um poder intrínseco nela, né? Cada oração que a gente faz, ela já vem carregada de um poder, que somente Deus dá esse poder para uma simples fala, mas que não é uma simples fala, é uma oração, é uma conexão exatamente com Deus. A Bia está dizendo aqui que ela já recebeu tantas bênçãos que são respostas de orações, né? E é aquilo que a gente começou o versículo de hoje em Mateus 7,7. Peçam que vocês vão receber. Procurem, busquem, que vocês encontrarão, né? E batam, que a porta vai se abrir. Então, gente, nós vamos falar aqui do poder da oração, mas isso é muito incrível, porque a ciência, ela está cada vez mais convencida de que tudo vem do universo, né? Tudo. E ela está se rendendo à graça de Deus, né? E ela está descobrindo muitas coisas em relação às pessoas que creem, que acreditam e que oram, né? Então eu vou falar hoje da neurociência. A neurociência, o que ela descobriu sobre a oração? Ela estudou várias pessoas em diversas situações e eles têm lá a maneira deles medirem, né, como é que o cérebro da pessoa está sendo alterado, essas coisas todas, e eles descobriram
que a prática da oração, ela vai ativar algumas áreas do cérebro que estão associadas à introspecção, emoção e bem-estar da pessoa. Isso já é comprovado pela ciência, né? O ponto 2, que a neurociência fala muito, é que a prática regular da oração, ela induz a pessoa a estados de relaxamento, ela reduz o estresse da pessoa e ela modula a atividade de certas regiões cerebrais envolvidas na percepção da dor. Muito doido isso, né? E outra coisa que ela tem falado, a neurociência, que o poder da oração, eles podem estar relacionados com as mudanças neurofisiológicas que promovem o bem-estar emocional e físico do ser humano. Então nós vamos falar um pouquinho o que são essas mudanças, né? Como é que uma oração tem a capacidade de fazer mudanças neurofisiológicas? Isso significa o quê? A oração, ela atua no cérebro, ela vai atuar nos nossos neurônios, promovendo o bem-estar emocional e físico da pessoa. Um dos fatos, né, uma das situações que eles trazem para a gente é a plasticidade cerebral. Margarete, o que é plasticidade cerebral? Plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de se adaptar, de reorganizar a sua estrutura em resposta a alguns estímulos, por exemplo, ambientais. Tá dando para entender aí o que eu tô falando? Então, por exemplo, o que pode acontecer? Antigamente, imaginava-se, bom, a criança nasce zerada, o nosso cérebro, até que o indivíduo ele atinja uma maturidade, o cérebro ele é um órgão que ele vai se expandindo, ele vai crescendo, só que ele está pronto quando o ser humano tem 25 anos. Então, antigamente, achava-se que o cérebro, depois disso, tudo que tinha ali dentro, ele não tinha capacidade de se modificar. Então, os estudos, a neurociência está trazendo estudos assim maravilhosos, que comprovam como é que tudo pode ser mudado. E principalmente agora, como a oração tem o poder de mudar, de atuar nos neurônios, tá? E, por exemplo, ajudando o ser humano a ter uma plasticidade cerebral. O que é isso? Que é a capacidade que o cérebro dela tem de se adaptar. Ele vai se adaptando às novas situações e ele vai se reorganizando. E, inclusive, a respostas ambientais. Você está num determinado ambiente, você está exposto a algumas situações e, consequentemente, você tem a capacidade de mudar aquela tua percepção inicial. Então, o seu cérebro, fisicamente, existem mudanças fisicamente que dá para comprovar. O crescimento de novas conexões, que é a neuroplasticidade cerebral, o crescimento de novas conexões neurais, fortalecendo assim as conexões, possibilitando o indivíduo de desempenhar novas funções que anteriormente não seria possível. Impressionante, né? Incrível, como Deus é perfeito em tudo, né? Uma outra coisa que eles comprovaram é que existe liberação de neurotransmissores. Os neurotransmissores são, como é que eu vou te explicar? Hormônios que nós fabricamos, né? Dopamina, serotonina, noradrenalina. E esses neurotransmissores, quando eles não estão regulados, o que acontece com esses neurotransmissores? Eles afetam o funcionamento do nosso sistema nervoso e o nosso comportamento. Oi, Ruth, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Prazer em tê-la aqui no nosso café. Então, o que acontece? Quando você tem uma prática de uma oração, assim, uma prática todos os dias, todos os minutos, o que você está levando para o seu cérebro? Você está levando para o seu cérebro um equilíbrio, você está levando neuroplasticidade cerebral, você está equilibrando teus hormônios, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, para que o teu sistema nervoso e o seu comportamento, eles entrem em equilíbrio normalmente.
Então, é como se fosse a oração é um remédio mesmo, é um remédio, é um bálsamo para o nosso organismo, para o nosso cérebro, porque a capacidade que a oração tem de mudar a nossa configuração cerebral, isso já está sendo provado pela neurociência, isso é maravilhoso, né? E a outra coisa que acontece é que o nosso sistema nervoso autônomo, ele controla as nossas funções corporais automáticas, né? Tipo pressão arterial, a nossa respiração, a nossa digestão. Tudo isso faz parte de um funcionamento automático que o nosso organismo tem, sem que a gente precise fazer nada. Automaticamente, ao comer um alimento, o nosso estômago já vai fazendo a digestão, nós respiramos automaticamente, sem precisar de nenhum artifício. E como resposta a esse estresse que pode acontecer, como é que eu vou te dizer? Alternando, né, esse sistema regular, e o que acontece? A oração, ela vem e ela costuma a reequilibrar o nosso sistema nervoso autônomo, quando ele está desregulado, né? E outra coisa também que a neurociência comprovou, que além de tudo, a oração, ela consegue mexer até nos resultados físicos. Por exemplo, você está numa academia, você está praticando um exercício, né? Então você está fazendo um exercício, você está correndo, você está fazendo um exercício de musculação. A força, eu diria que é uma energia, né? Que é uma energia vital. Eu aqui na Embaixada do Coach, eu costumo dizer que é isso mesmo. Não adianta, Deus é energia vital. É vida, né? Então ele dá vida para os nossos músculos, dá vida ao exercício físico, o crescimento muscular, quando você pratica um exercício, quando você tem fé, e a pessoa que pratica e não tem essa fé, não pratica a oração, foi comprovado que existe diferença no organismo das pessoas que oram e das pessoas que não oram. Como resposta, o nosso corpo responde positivamente a orações, é uma coisa impressionante. O corpo desperta, né? É Deus despertando tudo, né? É uma coisa assim impressionante, né? E aí tem aquela coisa, né, gente? A maioria das pessoas, não é todo mundo, por exemplo, que acredita em Jesus Cristo, mas as pessoas, no geral, vamos falar de um modo geral, sem falar de religião, sem falar de nada, né? As pessoas têm como premissa básica, né, que a oração, ela é uma prática fundamental, né, de comunicação e conexão, e isso já é tido como a voz de Deus, né? A voz do mundo é a voz de Deus, né? Então é tido no mundo que a oração ela é fundamental para que você entre em conexão com o divino, né? Seja Deus, seja o universo ou uma fonte superior, né? E aqui eu trouxe para vocês algumas maneiras pelas quais a oração é vista pela maioria das pessoas que acreditam em algo superior, que existe uma força poderosa, né? Capaz de, enfim, que rege o universo, e não necessariamente falando de Jesus Cristo. Existe uma força maior, eu creio, e ponto. As pessoas apenas acreditam. Mas qual é a observação que elas têm em relação à oração, né? A maioria acreditam que existe uma conexão espiritual mesmo. Que as pessoas, por exemplo, quando elas oram, elas encontram conforto, elas sentem paz, elas admitem que elas recebem uma orientação através da prática da oração, e elas sentem-se conectadas a algo maior do que elas. E isso é maravilhoso, porque nós somos uma pequenina parte nesse universo impressionante que é a Terra, e que nós expressamos a divindade que existe dentro de nós, o Deus que existe dentro de nós, né? Que é a nossa centelha divina. E nós somos uma pequenina parte desse universo, né? Mas através da oração foi
um consenso, né, de todas as pessoas que fizeram esse tipo de pesquisa, eles chegaram à conclusão que as pessoas realmente, quando praticam uma oração, elas se sentem conectadas, elas se sentem mais inteiras, né? Você não se sente um galho cortado da videira, você se sente conectado a algo maior mesmo. Então, neste momento, quando você se dedica à oração, você é capaz de perceber, aí vem aquela percepção que através do sentimento que você tem, que te abraça, que te acolhe, e que você não é uma coisa que você está sozinha no universo, né? Que você pertence a uma coisa muito maior, né? E isso vem através da oração, né? Comumente também, né? É dito que simplesmente a oração em si, ela expressa uma fé. A oração por si só, ela está expressando uma fé. Ela é vista como uma expressão de fé e uma confiança no divino. Então, ao orar, as pessoas demonstram a sua crença na existência de uma força superior e a capacidade dessa força exterior intervir nas questões humanas. É do senso comum isso. E o terceiro item é que ela é tida como fonte de conforto e cura. Então, normalmente as pessoas que oram, sejam de diversas religiões, de diversas etnias, de diversos lugares, todas elas é do senso comum que elas encontram um conforto. A grande maioria diz que encontrou cura. Não, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Ruth, me diz se você tá me ouvindo. Estão me ouvindo? Bom, e a outra coisa, gente, que ela é fonte de conforto e cura, né? Ela é fonte de conforto e cura. Então, eles encontram conforto e cura. Ai, graças a Deus, gratidão. Encontram conforto e cura através da oração, né? Isso de diversas religiosidades e tudo mais, né? Em tempos de dor e sofrimento. Então, gente, é incrível, né? A oração, ela é fonte de esperança, força, consolo em momentos de crise, dor, né? Desespero, né? Um outro item que foi um consenso geral de todo mundo, né, que fez parte dessa pesquisa a respeito da oração, que existe uma transformação pessoal. A pessoa que tem o hábito de orar muito, ela tem uma transformação pessoal. Margarete, como? Porque dizem que a oração é uma ferramenta de transformação pessoal e espiritual. Por quê? Gente, vamos pensar junto comigo. Você está orando, né? Você está, de repente, num lugar, você não está muito legal. Isso eu já expliquei como a gente mora aqui nesse mundão. Nós estamos aqui, são muitas forças. Nós estamos lutando com muitas forças espirituais. A todo momento nós nos deparamos com pessoas completamente diferentes da gente. Pessoas que carregam as suas energias. Então, quando nós oramos, nós entramos num lugar tão especial que esse lugar, nós sabemos, é um lugar sagrado, né? Esse lugar é um sagrado, né? E isso é uma ferramenta poderosa de transformação. É uma ferramenta que você deve se utilizar certamente dela para se servir como um escudo contra essas energias negativas, contra seus pensamentos negativos, contra influências externas e tudo mais. Então, normalmente, vocês reparam, né? Vocês todas fazem as suas orações, que eu sei, que eu conheço muito bem. É impressionante, basta você se recolher e você ir para o sagrado, que é impressionante como muda, você muda. E é uma coisa assim que eu percebo que a gente sente essa mudança. Eu, por exemplo, eu sinto que existe uma mudança, até na forma como eu olho para as coisas, como eu percebo a vida. Muda, é como se eu tivesse num lugar e com a oração eu visse uma outra cena, eu sentisse aquela vibração da vida. Com vocês acontecem isso? Eu queria que vocês interagissem comigo para saber se vocês estão de acordo mesmo com isso que eu estou falando, né?
Sim, né, Bia? Então, ao orar regularmente, né, nós cultivamos. É isso que eu queria perguntar para vocês. Percebam que quando você não está orando, às vezes você está num estado de espírito, às vezes não, às vezes até um pouco nervoso, né, um pouco diferente do estado quando nós entramos em oração. Porque quando nós entramos em oração, eu percebo isso pelo menos, sabe? Que o que acontece? Emerge de dentro da gente, porque nós temos isso dentro da gente, só que quando nós não estamos com este espírito de adoração, de oração, quando a gente não está em comunhão com o Senhor, às vezes a gente esquece de ser grato, esquece de ter compaixão, às vezes a gente não perdoa ou reclama. Mas ao orar, essa ferramenta tão poderosa, o que acontece? Emergem de dentro de você, mas é gratuitamente. De repente você se sente pleno, você se sente grato, você tem compaixão pelo próximo. Você é uma pessoa que quando você exercita esse poder da oração, amplia as tuas qualidades espirituais, elas vêm à tona, elas emergem de dentro de você. E você passa a reconhecer o outro com os frutos do Espírito, né? Que é o amor, o perdão, a gratidão, que são frutos do Espírito, não são frutos da terra, né? Então isso que é incrível, né? O amor, ele promove uma vida mais alinhada com seus valores e propósitos. É isso que a oração faz, né? Ela faz despertar na gente os frutos do Espírito Santo mesmo. Que é isso, compaixão, humildade, perdão, gratidão, tudo isso é maravilhoso. E as pessoas normalmente que fazem oração, a gente sai realmente de um nível de energia e a gente vai para um outro nível, que é esse nível realmente que faz toda a diferença, né, na vida da gente como um todo. Às vezes você está passando um sufoco, está acontecendo uma coisa difícil, mas é impressionante, ou você recebe alguma notícia que não tá legal e que você percebe que não tá bem, é incrível, você pede por favor, você faz aquela oração e você começa a perceber o teu organismo se estabilizando, você vai entrando nos eixos, você vai tomando, Deus vai tomando o controle da situação, né? E é como eu costumo dizer, não é mais você que está agindo, é Deus que age em você. Porque quando nós agimos, nós estamos sujeitos ao poder da emoção, né? A emoção é terrível. Quando a emoção manda na nossa mente, no nosso coração, ela se manifesta e ela traz inquietude, desassossego, uma série de coisas. Ela traz raiva, ela traz angústia, o contrário, né? E a oração não. A oração traz tudo isso, temperança, bondade, misericórdia, tudo, né? E o equilíbrio, né? Isso que é maravilhoso, né? E também, isso é o senso comum, né? O poder da intercessão. Todas as religiões, todas as pessoas que foram entrevistadas com essa pesquisa, todas elas foram unânimes de dizer que todos eles acreditam que é uma fonte é uma fonte, gente, para você interceder. Para você, serve para uso próprio e serve para você interceder por outras pessoas. Porque é incrível, e quando a gente se percebe em alguma situação que a gente sabe que alguém está precisando de alguma coisa, é o bem comum, é o senso comum. As pessoas falam, ai nossa, eu preciso orar para aquela pessoa, eu preciso desejar tudo de bom para aquela pessoa, eu vou orar para que ela se equilibre. Então quando você faz isso, você está manifestando, está saindo uma energia pura de dentro de você, está saindo uma energia maravilhosa, e essa energia vai de encontro àquela pessoa para que você está orando, né? E dizem, né, e acreditam que as orações, elas influenciam tanto, elas têm tanto poder que elas podem influenciar eventos e circunstâncias, trazendo cura, proteção, orientação e intervenção divina. É impressionante. E depois, e o último é a criação de uma atmosfera espiritual. Então vamos lá, você tá aqui numa boa, né, na tua vidinha, etc e tal, acontece alguma coisa, você não tá muito legal, você fala, meu Deus, eu preciso me recolher, eu preciso orar. Quando você entra em oração, você tá criando uma atmosfera
espiritual na sua volta. Essa atmosfera é uma atmosfera por si só, ela é positiva e receptiva, né? Então, ela ajuda a mente e o coração das pessoas, ela abre a mente e o coração das pessoas para o divino que existe, né? E elas podem atrair energias e vibrações as mais elevadas possíveis para as suas vidas e para o mundo ao seu redor. Então, quando a gente percebe, né, por exemplo, sei lá, está acontecendo essa coisa muito triste, horrível que está acontecendo no sul do nosso país, é uma coisa assim muito terrível, muitas pessoas estão passando, mas o poder da oração, ele tem um poder de mobilizar pessoas para poder ajudar, para que isso seja mais forte, para que o desânimo não vença. Então são pessoas que, através dessa energia que emana da oração e dessa fé, ela alcança as pessoas em qualquer lugar do mundo, tenho certeza disso, né? E aí, nós vamos para uma parte aqui que é interessante. A primeira parte que a gente viu foi a explicação da neurociência sobre a oração. O impacto da oração através dos olhos da neurociência no nosso organismo, que nós vimos. O que a oração é capaz de fazer no nosso organismo, comprovado pela ciência. Depois, na segunda parte, nós vimos aqui um senso comum. Várias pessoas de vários lugares do mundo elas foram entrevistadas e sem ter a mesma religião, a mesma religiosidade, vamos dizer assim, mas o que é o senso comum? O que todas elas pensaram a respeito da oração? E a gente acabou de trazer isso para vocês aqui, né? E agora, gente, eu vou trazer uma parte assim muito incrível, que esta especificamente é sobre Jesus Cristo, né? Então, o que Jesus Cristo fala sobre a oração? Isso faz parte do legado especificamente de Jesus Cristo sobre a oração. Jesus Cristo disse que a oração para o ser humano, ela deve ser uma prática essencial. Sem a oração, você não entra em comunicação com Deus. Então, para ele, se você realmente quiser entrar em contato com esse universo maravilhoso, com esse reino dos céus, que é a luz da consciência, que a gente deve ter para a gente trilhar um caminho com força, foco, perseverança, aos olhos de Jesus Cristo, a oração é uma prática essencial. Então, sem oração, você não faz essa conexão com Deus. Então, a oração para ele é essencial para que você tenha um encontro com Deus, para que Deus te escute. Que nem nós começamos o nosso café, né? Falando em Mateus 7, 7, 8, né? Deixa eu pegar aqui. Que diz: peçam e vocês receberão, procurem que vocês acharão, e batam a porta que ela será aberta para vocês. Isso quer dizer o quê? Se estão em apuros, se estão com problema, orem, pelo amor de Deus, peçam, mas peçam com toda a fé que vocês têm dentro do seu coração, que vocês vão receber aquela bênção. Procurem que vocês vão achar. Batam a porta, insistam, não se esqueçam insistentemente de bater, de procurar e de pedir. Porque quem pede, quem procura e bate, consegue. É isso que Jesus Cristo fala sobre a oração. Isso é impressionante, né? Então, ele também deixou instruções na Bíblia e exemplos específicos em como orar. O que a Marinês disse? Vocês estão rezando o texto todos os dias. Nossa, parabéns, que maravilha. E com aquela fé, né? A gente tem que orar, mas tem que orar com fé, porque a oração sem fé não é nada, né? É a mesma coisa que se você estivesse falando alguma coisa por falar, né? Você tem que realmente acreditar de verdade, né? E quem tem fé consegue mesmo, consegue o que quer, né?
realmente, Deus realmente tem o poder de abençoar, né? Então é isso. Agora, o que Jesus Cristo deixou por escrito na Bíblia, que é incrível, né? Sobre o poder da oração, sobre a oração. Ele simplesmente disse assim, oração do Pai Nosso, gente. Oração do Pai Nosso, que na Bíblia ele diz que chama-se oração do Senhor. Essa oração, ela é encontrada em Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Então, se vocês procurarem na Bíblia de vocês, em Mateus 6, de 9 a 13, tem escrita o Pai Nosso, que ela é completa. Ali, ele deixou por escrito para não deixar margem de erros. Tudo que o Pai disse para ele, ele deixou ali contida naquela oração. Tudo. Ah, Ruth, minha amiga, disse que eu fiz a primeira comunhão com ela. Eu fiz sim, Ruth. Que bela lembrança, minha amiga. Nossa, uma amiga de infância minha aqui. Olha que bênção, que coisa mais maravilhosa. Uma amiga de infância. Infância. Fizemos primeira comunhão juntas, impressionante. Eu acho que sim mesmo. É incrível, né? Então, gratidão por ter lembrado. Bela lembrança. É muito bom mesmo, muito bom. Então, em Mateus 6, 9 e 13, nós vamos ter a oração do Pai Nosso, que ele deixou por escrito para a gente saber o passo a passo, porque tudo que está ali escrito, se você olhar, depois você procurar referências na Bíblia e tudo mais, está tudo escrito, está tudo ali bonitinho, né? Então, o que acontece? Quando Jesus ensina ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina aos discípulos uma maneira dos discípulos se conectarem com Deus, para ir direto, sem escala. É assim. Por exemplo, passo 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? É isso que quer dizer. Em outras palavras aqui, né? É uma maneira da gente se comunicar com Deus, reconhecendo o quê? Que nós precisamos reconhecer a sua santidade, buscar o reino deles e a vontade dele. E pedindo por provisão diária, perdão e proteção espiritual. Tudo isso tem nessa oração. Nossa, a Ruth tá falando aqui, que coisa sensacional. Convento Ruth, é impressionante mesmo. Convento Santíssimo Sacramento. Eu vou até tirar uma foto disso aqui. Que coisa para guardar de lembrança. Eu não lembrava que até hoje essa moça, tudo que era postado da minha família, as minhas filhas, ela segue muito a minha filha Thaís, ela sempre me procurou, sempre esteve me abençoando de uma certa forma, né, com o amor dela, com o interesse dela, com o amor puro, amiga de infância, maravilhoso mesmo. Isso aí realmente não tem preço mesmo. Tem que agradecer a Deus todos os dias, isso mesmo, né? Então, gente, a gente viu aqui, voltando aqui o nosso tema, né? Que quando a gente se comunica com Deus, isso dito por Jesus Cristo, a gente vai buscar o reino dele segundo o Pai Nosso, né? Ali ele ensina a gente que a gente tem que o pão nosso de cada dia, né? Pão nosso de cada dia. Então ele diz pra gente não se preocupar com amanhã. Então se a gente pegar esse texto e a gente for ler direitinho, tem tantas pérolas contidas nessa simples oração, mas que é uma coisa assim maravilhosa mesmo, né? Agradecer a Deus o nosso encontro, lógico, Ruth, é impressionante mesmo, né? É. E ali a gente aprende a perdoar e proteção espiritual que a gente tem, né? Um outro recado de Jesus pra gente foi assim, oração persistente. Não é para você orar uma vez e desistir, depois ficar decepcionado e achou que Deus não atendeu isso e aquilo. Porque Deus atende, mas também você tem que fazer a tua parte, mas é a parte dele. Ore com fé, entregue para ele. Não fique preocupado que ele, no tempo dele, você vai receber a tua bênção, né? Então ele fala muito em oração persistente.
que a importância da persistência nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 18, 1:8. E ali ele usa a parábola do juiz injusto e da viúva persistente. Vocês que têm Bíblia, é maravilhosa essa parábola, é impressionante mesmo como essa parábola é incrível mesmo e como essa mulher foi persistente mesmo. É um exemplo para a gente compreender, né, o que Deus está dizendo ali para a gente, né? Então ele incentiva, Jesus, né, os seus seguidores a orar continuadamente, não desanimar de jeito nenhum, não é orar com... Não, é orar acreditando mesmo, orar com fé. Você está orando, você está pedindo porque você tem a certeza realmente que ele vai ouvir as suas petições. E ele vai responder no tempo certo, gente. Aí é que tá, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós temos que aprender, porque os frutos do Espírito, nós temos que aprender a ter paciência. Nós temos que aprender a enxergar a vida com os olhos de Deus, os olhos espirituais de quem enxerga amplamente tudo que está acontecendo ao nosso redor. Porque nós aqui, nós enxergamos através dos nossos olhos, sobre a nossa perspectiva, porque nós somos humanos, então nós enxergamos. Mas quando a gente pega as escrituras e a gente tenta entender o que está escrito ali, quantas mentes foram iluminadas, quantas pessoas que conversaram com Deus, que receberam do Espírito Santo as suas bênçãos, né? E que dão os seus depoimentos ali, porque são pessoas que foram iluminadas por isso, né? Mas a gente não pode nunca esquecer, né? Nós somos humanos. Então, nós temos que realmente reconhecer a divindade dele, que nós estamos aqui pela graça dele, mas ter a certeza que orando, gente, nós vamos receber. Não tem como você não receber. Não tem como você não receber a bênção. E a bênção é segundo os critérios de Deus, não é segundo os nossos critérios. É Ele que decide. A gente tem que colocar isso. Nós não temos esse negócio de você orar para ganhar, você fazer... Você quer um resultado X, não funciona. Você tem que entender que o resultado vai ser dado. Você tem que tirar o proveito da bênção. Você tem que enxergar a coisa mais macramente, não sobre um prisma pequenininho. É isso que Deus diz sobre esse ponto. Nós temos que aprender a enxergar, a orar com os olhos espirituais de Deus, não com os nossos julgamentos, com as nossas fraquezas e com as nossas limitações, né? Então ele incentiva os seus seguidores a orar continuamente e não desanimar em hipótese alguma, que ele vai responder no tempo certo, segundo a fé de cada um, entende? E a oração em secreto, né, que ele diz aqui, ele enfatiza demais a oração em secreto, porque quando você está sozinho, e em Mateus 6, 5 e 6... ele vem advertindo que a hipocrisia na oração pública e incentivando os seus discípulos a orar em particular. Por quê? Porque, lembra, os fariseus estão todo mundo orando e o cara tá lá no culto, tá lá na igreja orando alto para que todo mundo perceba que ele é religioso, que ele acredita. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o teu coração. Ele está preocupado da tua sinceridade. Não é preocupado, ele está observando quem é o homem que está orando para mim. Ele tem um coração ensinável, ou ele quer mostrar para os outros que ele tem uma fé e que ele não tem, porque Deus nos conhece, ele habita dentro da gente. Então ele sabe realmente se você está sendo hipócrita, se você está usando isso para conseguir algum benefício, ou para você, sei lá, alguém te ser bem visto aos olhos de algumas pessoas. Quantas coisas que as pessoas fazem, né, em nome de Deus, e que no fundo elas não estão sinceras. Então ele diz que não adianta você ficar gritando aí aos quatro ventos, basta você se recolher no seu quarto de oração. Basta você ter um encontro com ele e ser sincero e falar: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou, o Senhor sabe como eu estou nervosa, o Senhor sabe como eu estou confusa.
Ele vai te atender, o Espírito Santo ele vai te mandar, é impressionante. Você abre o teu coração, ele sabe que você está sendo verdadeiro, ele vai te atender, uma resposta dele, você não sai sem resposta. É impressionante, você não sai sem resposta. É incrível, né? Então vá, ore em particular mesmo. Não finja que não tem nada. Se você não está legal, abra a boca, peça, no começo do versículo, peça que ele vai dar, bata que ele abre a porta, entendeu? Busquem que vocês vão encontrar. E o que ele está dizendo para buscar? Busquem a Deus, busquem a palavra, busquem. O que você não pode é ficar sem ele você não vai ter, mas se você buscar, você vai ter. É isso que ele está dizendo, né? E aí ele diz, né, orem em particular, onde apenas Deus pode ouvir. E ele coloca aqui que o objetivo da oração é não ganhar elogios dos outros, mas buscar essa conexão genuína com Deus, né, que eu falei. Depois tem o quarto item, que é confiar na resposta de Deus. Vocês orem, aquilo que eu estava falando. Aí o Espírito Santo de repente vem e fala, gente, mas olha o que veio na minha cabeça, eu não estava acreditando, etc e tal. É uma resposta. Deus te dá uma resposta. Essa resposta pode não ser aquela resposta que você queria, mas é segundo a vontade dele. Você não pode interferir no caminho. É segundo sempre a vontade dele. Ele é o soberano. A divindade aqui é ele. Você é um ser humano. E é isso que nós temos que entender. Não existe negociação com Deus. Não existe barganha. Não existe troca. Não é assim, eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que Deus vai. Não é essa certeza que eu estou falando, é fé de que ele vai te ajudar, é fé de que alguma coisa ele vai fazer para melhorar a sua vida, é para te tirar daquele lugar. Nem que se você for colocado num outro, mas você nunca mais vai estar naquele primeiro lugar que você teve. Você sempre está sendo... como é que a gente fala? Moldado ao coração de Deus, entende? Até a gente chegar onde Ele quer. Ele quer que a gente seja pleno, que a gente viva em abundância, que a gente seja feliz. Mas primeiro é a Ele, entende? E aí em Mateus 7, 11, Jesus encoraja seus seguidores, seus discípulos a pedir, buscar e bater a porta em Deus com fé, confiantes que ele vai responder às suas orações. Tenha certeza de que uma resposta virá, de uma maneira graciosa e amorosa. Assim como um pai terreno, né? A gente sai, quando a gente chega em casa, abre a porta, o pai, oi filho, oi filha, tudo bem com vocês? E aí, dá beijo no pai, dá beijo na mãe, né? Assim, então... Assim como os nossos pais terrenos nos beijam e nos abraçam, ele também vai nos acolher. Então é isso que ele faz, né? A outra coisa, o quinto, é o perdão. Perdão na oração. Jesus enfatiza em Mateus, capítulo 6, 14 e 15, que nós devemos perdoar aquele que nos ofenderam, para que Deus nos perdoe. O mesmo peso e a mesma medida. Você não quer uma coisa diferente se você não fizer a mesma coisa. É o que Deus está dizendo. Por que com aquela pessoa você não perdoa e você quer o meu perdão? Olhe para você, pega o exemplo de Deus com você. Pega o exemplo de Deus. Ele destaca que a conexão entre a nossa disposição para perdoar os outros e a nossa experiência de perdão e paz para com Deus. Entendeu? É isso mesmo. Ele destaca que a nossa conexão, a nossa disposição para perdoar os outros e nos perdoarmos também, né? É uma experiência de paz e perdão com Deus. Então, quando você perdoa, quando o teu coração fica leve, porque quando você não perdoa alguém, é você que você está fazendo mal. Porque a outra pessoa nem sabe se você perdoou, se você não perdoou, mas é você que fica com o coração amargurado, né? Deus não te perdoa, Deus está ali, ó. Peçam que eu estou ali. Então a gente tem que fazer a mesma coisa.
Ele que é o Pai está nos perdoando, por que é que eu não vou perdoar o meu próximo, entende? Então é nesse sentido que ele diz, né? E alguns dos ensinamentos de Jesus sobre oração, que é incrível, né? Que refletem o que, segundo Jesus? Número 1, sinceridade. Você tem que orar, você tem que ter sinceridade ao orar. Você tem que ter persistência, né? Que nós vimos aqui, caminho da persistência. Não adianta, se você orar uma vez e achar que você foi atendido, não é por aí que você vai acessar a Deus, não. Existe um caminho para você, existe um caminho. E ele deixou por escrito qual é este caminho que você tem que praticar. Ser persistente, confiar e perdoar. E perdoar, porque se não foi aquilo que você imaginou, era porque era para ser. Aceite o fato sabendo e ficando no caminho dele. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Então, na prática da oração, para Jesus mesmo, a oração é uma maneira poderosa para você se conectar com Deus, buscar a sua vontade, a vontade dele, e experimentar a graça e a provisão de Deus. Porque Deus sempre provê, Deus, nós vivemos em graça, é pela graça que nós estamos aqui. E a provisão divina, né, que ela vem. E é isso, gente, que eu queria dizer para vocês. Eu achei fantástico isso, que a gente trouxe 3 pontos incríveis aqui, né? Primeiro foi o que a neurociência fala através da oração, né? Que até os cientistas estão se rendendo e dobrando ao nosso Deus maravilhoso. O que o povo fala, né, no mundo todo sobre a oração. E principalmente qual é o legado. Jesus Cristo deixou tudo isso por escrito. E todos esses capítulos, tudo isso que eu coloquei para vocês na Bíblia, vocês encontram tudo isso para vocês entenderem depois com calma. Revejam essa live ou vão para o meu YouTube. Eu acho que é legal vocês também assistirem no YouTube, compartilharem os meus vídeos do YouTube para as pessoas alcançarem mais um número maior, né, de pessoas, para eles entenderem um pouco o que nós estamos trazendo aqui para vocês, aqui na Embaixada do Coaching. E agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, porque é por Ele que nós estamos aqui, né? É por Ele que eu acordei. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da glória, Ele é o dono de tudo. Então, é segundo a vontade dele. Então, se nós estamos aqui nessa tarde, todas vocês comigo aqui juntas, né? É porque assim Deus o quis, né? Então, em nome dele, que eu agradeço a presença de vocês. Peço para vocês compartilharem esse conteúdo. Eu quero alcançar o maior número de pessoas. Eu venho falando aqui no canal muito sobre problemas emocionais, que é isto, que é o meu legado, é trazer para as pessoas o meu encontro com Jesus e o que ele tem me ensinando. O caminho é duro? Claro que é, mas ele mesmo disse na Bíblia que não seria fácil, né? Principalmente para as pessoas que estão sem direção, né? E sem conforto espiritual. Pessoas que, por exemplo, estavam quase que morrendo como eu, né? Mas tudo é possível. Ele dá bom ânimo, ele faz a gente transformar a tristeza em alegria, ele faz a gente transformar o amargo em doce, ele faz a gente ter certeza de que existe o pão nosso de cada dia, que é um dia após o outro. Aprender a viver o presente, tudo isso é viver na presença de Deus. Ele vai tirando a ansiedade, ele vai tirando o medo, ele vai nos deixando mais autoconfiantes para a gente poder fazer a parte da gente com serenidade e para a gente poder passar para os outros, né? O aprendizado que a gente está tendo nesse caminho com ele, né? E aí eu me despeço de vocês. Muito obrigada por tudo. Compartilhem, gente, e estudem a palavra, porque eu tô com vontade de começar a fazer uma série aqui sobre as parábolas, sobre os ensinamentos. Tem muita coisa bacana na Bíblia, né? Que a gente pode trazer aí para estudar juntos, né? Eu comecei esse café, eu falei dos problemas, eu falei
do nosso padrão de funcionamento, que é o padrão PEV, né? Padrão de energia de consumo. E agora eu vou querer falar bastante sobre Jesus e o que a gente tem que aprender, porque esse é o antídoto para tudo, para a vida em abundância. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é entrar nesse caminho, é abrir os horizontes, é aprender, se alimentar. A palavra, ela alimenta as nossas células, a palavra, ela faz você reviver, te dá energia, é vida. Você vive a vida diferente quando você está debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. E eu tô aqui para isso. O dia que eu não estiver bem, vocês me ajudam. O dia que vocês não estiverem bem, eu ajudo vocês. E é assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente deve fazer, né? Trazer luz, fé e esperança. E sabedoria para as pessoas, né? E compartilhar isso. Então, gente, compartilhem. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe. E vamos que vamos. Um beijo nos seus corações. E Ruth, amei o lance Nossa Senhora da nossa primeira comunhão. Eu vou postar aqui no Instagram que eu fiquei encantada disso que você lembrou, tá? Agradecer mesmo ele. Bia, gratidão. Mary, minha linda, gratidão por tudo. Foi maravilhoso no café. Vocês são divinas, maravilhosas. Que Deus abençoe grandemente. Um beijo nos seus corações. Fiquem com Deus.